Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saluscast. Hoje estou aqui com o Ricardo Flores e vamos falar um pouquinho sobre avaliação da baropodometria. O que é isso, como que funciona e como que vocês podem se beneficiar dessa avaliação, pensando em melhorar as disfunções musculoesqueléticas, diminuir dor, entre outras coisas. Então, Ricardo, muito obrigado pela tua presença e vamos começar essa conversa explicando para o pessoal o que é essa baropodometria. Tudo bom, Henrique? Eu que agradeço, né, o convite, a honra de estar aqui. Já vi que vários colegas aí estiveram presentes e espero poder contribuir, tá? Bom, a baropodometria em si, ela é uma ferramenta, né, que a gente utiliza na avaliação para identificar disfunções que podem ter relação com pisada, com postura, mas principalmente com relação à distribuição de pressão na planta dos pés. Ela nada mais é do que um exame que identifica através de uma placa de sensores conectada ao computador, né, a um software que vai identificar a imagem estática e dinâmica, tá? Então, a gente faz uma imagem estática para identificar zonas de pressão e contato, tá? Então, ela tem um gráfico onde ela identifica as principais áreas de apoio, picos de carga, e também um exame que chama estabilometria, tá? Esse exame é como se tivesse uma caneta no centro do corpo. Enquanto está parado sobre o equipamento, ele vai analisar um tempo de relaxamento, tensão e fadiga, tá? E é como se ele riscasse no chão a oscilação do centro de gravidade. Então a gente analisa essa linha de oscilação. E aí identifica se tu oscila, tem uma tendência de oscilação mais lateral, mais antero-posterior, para onde que o teu corpo tem a tendência de deslocar enquanto parado em pé, tá? E ajuda na identificação da estabilidade corporal, tá? Então ela analisa pontos de pressão, oscilação do centro de gravidade, e a gente linka isso junto a outros testes para poder ou não prescrever palmilhas, prescrever exercícios, dependendo do objetivo com o qual esse paciente chegou, né? A gente atende pacientes com disfunções já específicas, com diagnóstico já identificado, nos quais a gente vai agregar ao tratamento dele, se esse paciente já faz o tratamento junto a outro profissional, ou a gente vai realmente fazer a avaliação para identificar possíveis disfunções e de que forma a gente pode trabalhar o tratamento dessas disfunções, seja com aplicabilidade das palmilhas ou não. Eu falo das palmilhas que normalmente os encaminhamentos eles estão relacionados, né? Os pacientes eles são indicados para nós para avaliação de baropodometria já com um contexto agregado da palmilha, ou seja, a prescrição ela já é feita para o tratamento de palmilhas, mas nem sempre a gente vai estar fazendo essa prescrição na avaliação que a gente identifica, né? Por isso que eu sempre digo para os pacientes assim, eu não sou vendedor de palmilhas, né? Eu preciso entender, e a baropodometria é um desses recursos que eu vou utilizar na avaliação, se tu tens essa necessidade ou não, tá? Porque o que a gente aplica? Vamos na prática, tá? Eu recebo o paciente, eu vou fazer essa análise, eu faço análise estática e eu faço análise dinâmica. Na dinâmica ele vai dar 3 passos no equipamento, o equipamento ele tem uma zona-alvo, o paciente vai passar caminhando ali, 3 vezes com um pé, 3 vezes com o outro. Existem plataformas estendidas, né? São equipamentos muito caros, que tem 2 ou 3 instituições de ensino no Brasil que tem esse equipamento, onde o paciente vai dar 3 passos em sequência ali. Uma informação um pouco mais fidedigna. Na análise dinâmica, tu analisa zonas de apoio, né? Retropé, mediopé, antepé, a guideline, que é a linha de deslocamento, a velocidade de deslocamento entre um pé e o outro, por isso a gente sempre faz a análise 3 ou 4 passos de cada lado, para que seja o mais natural possível, e o equipamento formula a média dessa métrica aí, de cada pé, e a gente usa essas duas informações, mostra para o paciente no computador as zonas de sobrecarga, as zonas de apoios, tem relação com a dor dele, tenta contextualizar a queixa ou as queixas, que a gente vai conversando com o paciente e ele vai lembrando de queixas que ele tem, né, que não são as queixas específicas que levaram ele ali, e a gente vai linkando essas informações para, num segundo momento, eu ver o paciente em pé,
analisar ele caminhando descalço, com calçado, às vezes correndo na esteira, às vezes eu filmo ele dependendo da necessidade, e daí sim fazer testes clínicos, tá, para que eu possa identificar a necessidade de tratamentos. Se eu vou ter que testar estímulos para prescrição de palmilha ou não, se eu vou ter que prescrever especificamente alguns exercícios, se eu vou ter que conversar com o educador físico que acompanha ele e auxiliar algumas demandas que ele possa agregar no treinamento, ou se eu vou ter que entrar com tratamento clínico especificamente, né? Quando a gente fala ali, quando tu traz essa questão da pressão, então todo o nosso pé ele gera uma pressão no solo, o solo automaticamente vai gerar uma reação Uhum. e essa distribuição de peso é uma questão natural e morfológica de cada organismo, mas em que momento que isso pode ser prejudicial? Ou seja, tem como a pessoa hoje ter um certo tipo de pisada e ao longo da sua vida, por N fatores, essas distribuições de pressão ali, ela se modificar e a partir disso, isso se tornar alguma patologia ou disfunção? Exato. Assim, a gente vê muito. Bom, o corpo está sempre em movimento, né? E hoje, cada vez menos. Se a gente for parar para ver, boa parte das pessoas trabalha sentado, né? E o que a gente consegue identificar? Se modifica pouco um exame para o outro num curto espaço de tempo, sabe? Normalmente eu avalio o paciente e na reavaliação a gente vai fazer uma nova imagem e vai comparar os exames. Quando eu trabalho num curto espaço de tempo, vamos botar aí 3 meses, 4 meses, eu tenho pouca diferença, né? Mesmo se a pessoa já estiver fazendo acompanhamento com a palmilha. Então eu aumentei um pouco o espaçamento entre as análises para que a gente tenha um recorte maior de tempo, porque aí tu vai ter uma mudança de estrutura física muitas vezes, a pessoa mudou a composição física dela, ela mudou a alimentação, ela mudou características do sono dependendo do contexto de vida dela, ela mudou o nível de atividade que ela fazia, ela começou a fazer um esporte que ela não fazia. Então, isso tudo vai modificando como o corpo funciona. Então, essas áreas de pressão, elas se modificam constantemente. Se eu fizer um exame agora e fazer um exame daqui a 30 minutos, vão ter mudanças, mas essas mudanças elas não são necessariamente Novas adaptações? entendeu? Então, a gente gera informações quando realmente tem pontos de pressão expressivos, entende? A gente tem uma métrica, né, de áreas de sobrecarga, correlacionando antepé, médio pé e retropé, onde eu tento manter um equilíbrio dessas zonas, tá? Basicamente, se tu dividir o pé em dois, tá? Do meio do pé para frente a gente tem que distribuir cerca de 35% das cargas, do meio do pé para trás cerca de 65%, tá? Nosso calcâneo é o maior osso do pé, ele está preparado para receber sobrecarga, não é porque tu tem uma dor no calcanhar que tu tem que transferir a carga para frente. Então, o que a gente vê? Boa parte dos pacientes que têm queixas plantares, a zona da pressão não é necessariamente a zona da dor. Então, ele já chega com uma informação de que eu tenho que tirar a pressão do meu calcanhar porque eu tenho dor ali. E aí a gente faz o teste e eu identifico a sobrecarga dele na frente do pé. Daí, poxa, mas então tu vai jogar a pressão para onde eu já tenho dor? Não, eu vou redistribuir ela. Porque muitas vezes, por exemplo, uma faceite, que é uma lesão bem conhecida e crônica, boa parte dos pacientes a sobrecarga é no antepé. Então, eu não vou transferir para o calcanhar onde ele tem dor. Eu vou redistribuir entre o bordo lateral do pé, eu vou tirar a zona de tensão de pressão do hálux, eu vou também trabalhar um pouco de carga para o retropé, mas eu vou usar algo talvez não tão rígido ali. Então, as zonas de pressão, elas são mais importantes para a gente identificar tensão muscular, a nível de tendões de tornozelo, fibulares, tibiais, aquiles, propriamente panturrilha, musculatura intrínseca do pé, do que necessariamente a pressão estar gerando um sintoma local, entende?
Quando o sintoma ele é especificamente local, pacientes com hálux valgo, famoso joanete, bom, o ponto de pressão está ali, a dor está ali, a gente protege aquela área. O joanete, ele é uma consequência dessa distribuição diferente, acaba formando um calo ósseo ou não tem nada a ver? Cara, ele, na maior parte das vezes, ele é um fator genético, tá? A pessoa já tem uma predisposição genética. Eu sempre pergunto, pai, mãe, avós, tem? Cara, 90% dos casos tem. Uhum. Então, mas ele é causado por tipo de calçado, né? Uso de calçado com elevação atrás, uso de calçado com afunilado na frente, né? Calçados mais fechados na frente, tipo de pisada, a pessoa que tem a pisada mais pronada, ela vai ter a tendência de ter um apoio, um atrito precoce no antepé. Então, ela em vez de transferir a carga retropé, mediopé, antepé, ela já transfere a carga do retropé direto para o hálux. Então, esse hálux ele vai rodando e depois de rodar, ele faz um valgo, né? Ele inclina a parte distal dele para o segundo dedo e normalmente ele se insere embaixo do segundo dedo e aí surge aquele calo ósseo, né? Que é uma artrose, basicamente, né? E em determinado momento gera dor. E quando a gente faz uma relação com o esporão, o esporão não tem a ver com essa sobrecarga que tu falastes em relação ao joanete. São coisas totalmente diferentes ou é um pouco parecido o mecanismo? Nem sempre o joanete tem uma sobrecarga de antepé. Uhum. Mas o esporão, na maior parte das vezes, tem, né? Porque, e até é um mito, né? Que a gente sempre relaciona o esporão com a sobrecarga de calcânio. Não que não vai existir, mas normalmente esse paciente ele já protege se ele está com dor, então ele já transfere a carga para frente. E quanto mais ele transfere a carga para frente, mais ele tensiona a cadeia posterior, né? Então, essa tração, né, da zona insercional do tendão de Aquiles vai expondo mais o periósteo ao atrito, formando o aumento daquela calcificação, né, do esporão. Então, tirar a carga de trás do calcanhar para transferir para frente porque a pessoa tem um esporão, está com dor ali, é um erro. Eu vou aumentar a tração do tendão, eu vou aumentar a dor dessa pessoa. Colocar materiais muito macios no calcanhar vai gerar mais instabilidade para o calcânio, vai gerar uma sobrecarga maior dos tecidos que se inserem ali, também vai gerar mais dor, ou até vai predispor a outros sintomas, né? Tendinopatias de tibiais, então tem esse mito do uso da calcanheira de gel, é Uhum. algo que normalmente o paciente que vem com esporão para mim, ele já tem já chega com esse mecanismo, né? Pô, botei a calcanheira, cheguei a comprar duas, ou seja, ele aumentou a zona de carga na frente do pé, ele aumentou a instabilidade do esporão. Num primeiro momento ele teve uma melhora de sintoma, porque gerou maciez. Num segundo momento ele teve um aumento do sintoma. Então, não, não, não. Tira esse material mole de trás do teu calcanhar e vamos redistribuir pressão, e vamos fazer exercícios para melhorar a qualidade desse tecido plantar, vamos melhorar o fortalecimento do teu fibular, né? Porque assim, Henrique, o que a gente vê muito? Pacientes com pisada pronada, né? Aquela pisada para dentro, com sintomas de retropé, né? Tanto tibiais na parte interna do tornozelo, quanto no própria inserção do tendão de Aquiles. Até então a gente trabalhava muito fortalecimento de trícepsural, né? Panturrilha. Panturrilha, panturrilha. A panturrilha, ela é um músculo de potência, né? Pra tu dar uma arrancada, tu saltar, tu pular. Não é o estabilizador do tornozelo. E os últimos estudos mostram a importância do fibular, né? Longo, profundo. Aquele tendão que corre pela fíbula, pela lateral da canela e se insere no maléolo lateral, no tornozelo lateral. Esse tendão, ele funciona como uma rédea do cavalo. Então, a gente precisa fortalecer essa parte lateral da canela para que melhore a estabilidade do pé. Tá? Então, eu indico muitos exercícios para essa região, inclusive para os colegas, né, que acompanham os pacientes, colegas personal e educador físico que estão no dia a dia, para que mantenha o estímulo dessa região e não necessariamente um estímulo de cadeia aberta, né, que a gente chama, pega uma borrachinha lá e faz força para fora com o pé.
Não, tu vive na cadeia fechada, tu vive largando carga do teu corpo, ação da gravidade, né? Então tu precisa fazer esse estímulo com o teu pé apoiado no chão, tu precisa replicar as demandas do teu dia a dia. Então, o trabalho de modificar as áreas de pressão, mais a restauração dessas musculaturas, às vezes inibidas ou com desequilíbrio muscular, é o que vai realmente reorganizar a pisada desse paciente, né? Tu pode trazer para nós 2 exemplos, assim, de exercício para quem não conhece como que faz esse trabalho Uhum. do fibular? Tem um exercício que se utiliza. Ele pode ser feito de forma unilateral ou bilateral. Acho bilateral fica mais fácil de trabalhar, que é basicamente colocar o paciente em frente à parede, com o corpo inclinado, joelhos esticados. Ele vai fazer o trabalho de ponta de pé, né? Ele vai subir na ponta do pé. Quando ele subir na ponta do pé, tu vai empurrar os calcanhares dele para dentro e vai pedir para ele resistir. Hum. Basicamente, ele não vai empurrar a tua mão para fora, só vai resistir à pressão que tu gera. Como a gente está trabalhando um tendão, a gente não está trabalhando um ganho de trofismo, um volume, eu quero ativar aquele tecido. Então eu pressiono as laterais, jogando os pés para dentro, calcanhar para dentro, e ele vai resistir. Então tu vai ver desenhar o fibular dele na lateral. Esse é um exercício que dá para o educador físico aplicar junto, o próprio fisioterapeuta. E um outro exercício que é a passada lateral com o mini band, vai colocar a mini band embaixo da linha metatársica ali, né, embaixo da linha dos dedos, vai pedir para esse paciente tirar os dedos do pé no chão, então ele vai ativar essa parte lateral e anterior ali dos fibulares, vai manter os pés retos, porque quando ele fizer o afastamento com aquela band ali, ela vai fazer com que ele tenha uma tendência de rodar para dentro do pé, ele vai resistir ao contrário. Então ela vai pegar glúteo médio, né, que é o que o exercício já trabalha, mas a extensão dos dedos vai ajudar a trabalhar os fibulares. São Perfeito. 2 exercícios básicos que dá para fazer diariamente, dá para fazer no aquecimento do exercício e, cara, vão ajudar bastante, assim, até na própria mecânica mesmo de estabilidade de tornozelo, para quem corre, faz esporte, diminuir entorses de tornozelo, né, prejudica Perfeito. bastante, assim. Nesse mundo agressivo, cibernético que a gente vive, é legal tu trazer ali a ideia de que tu não é um vendedor de palmilha. E a Exato. partir disso, a minha, a minha pergunta é: que momento que tu decide que precisa e que não precisa? Quais são os pontos que assim, ó, não tem o que fazer, a gente vai ter que recorrer para usar uma palmilha, Uhum. e ou tu fez a avaliação e pensou, não, vamos fazer alguns exercícios aqui que a princípio só com uma intervenção sem palmilha já vai resolver. Existe assim um checklist que tu tem que fazer para saber o encaminhamento? Sim e não. A gente tem, eu utilizo pelo menos 8 a 12 testes ali, dependendo de cada caso, fator de idade, né? Pego pacientes de 3 anos de idade até um idoso de 90 anos, né? Então, vai depender da necessidade desse paciente, o porquê que ele chegou na clínica, ou se eu entenda que pode auxiliar ele a prevenir alguma coisa. Nesses casos, eu realizo os testes, eu mostro para o paciente o que eu tive de resultado nesses testes e eu pergunto para ele se faz sentido para ele. Olha, por exemplo, um paciente com uma disfunção de lombar, tá? Uma hernia de disco, uma protusão, uma dor lombar crônica. Boa parte dos pacientes chegam para mim com um desequilíbrio pélvico, um tilt pélvico, um quadril desequilibrado gera uma assimetria de tensão lombar. A palmilha rapidamente equilibra isso. Faço o exame, faço os testes, coloco os estímulos embaixo do pé, rapidamente realinha a pelve. Essa pelve vai seguir realinhada para sempre? Não, né? Mas ela minimiza esse desequilíbrio. Se eu entendo que ele tem uma hipertonia em um dos lados, né, dessa região paravertebral e que isso vai auxiliar ele na questão da dor lombar, eu vou explicar o porquê daquilo, né, da prescrição. Se faz sentido para ele, eu vou prescrever, tá? Em outros casos, dor local, né, metatarsalgia, que são as inflamações nessa região anterior do pé, próprio hallux valgo, que é o joanete, as tendinopatias de tendão de Aquiles, que está
cada vez mais recorrente agora nos atletas de pádel, né? As bursites de quadril, que é bem recorrente do público feminino ou do público que corre. Esses casos, se tem boas evidências científicas no uso da palmilha. Então, na maior parte deles eu prescrevo. Mas eu faço uma podoscopia, tá? Que é o que? O podoscópio é basicamente uma caixa de acrílico com um espelho embaixo. Eu avalio o paciente ali em cima, na avaliação estática. Ali eu já identifico se ele tem zonas de contato ou pressão em falha. Se ele tem zona de contato em pressão em falha, ele vai ter algumas zonas de sobrecarga. Eu já vi isso na baro e complementei com a imagem do podoscópio. Eu aplico os estímulos, ali eu já tenho ganhos de zonas de pressão. Então ali eu já tenho uma informação positiva para prescrição, dependendo do caso no qual ele veio para mim. Se for algum desses casos de dor local, eu já consigo ter uma resposta ali, eu vou prescrever o material, entende? Porque boa parte dos pacientes já chegam com assim, ó, eu tenho pé chato. Se o cara chega assim, não tem. Cara, ele tem um pé pronado, ele tem um calcanhar valgo, o pé chato é o arco caído, é a flacidez do centro do pé. E aí tu coloca o cara no podoscópio ou faz a plantigrafia, que é um último exame que a gente faz, que é basicamente, eu coloco uma folha de papel no plantígrafo, que é vamos dizer assim, é um livro, é uma base de plástico aqui, uma placa de silicone, eu pinto a placa de silicone, coloco ela viro aquele livro sobre o papel, a pessoa passa caminhando em cima, como se fosse uma impressão digital do pé. E esse exame define se o paciente tem ou não tem um pé chato. E eu mostro para ele, cara, o teu arco tá aí, tá desenhado, não tem um pé chato, tem um calcanhar valgo. Se a gente tem que mexer alguma coisa, a gente tem que mexer no teu calcâneo, não necessariamente no teu arco. Porque o paciente ele já vem com um mito assim, de que ele precisa fazer a palmilha e de que ele precisa colocar um apoio no arco do pé. Tendo ou não tendo o pé chato, eu preciso preencher essa área. Não, essa área ela já tem a retração necessária. Tu já tem um suporte muscular para isso. Eu não preciso apoiar. Poucas das minhas palmilhas eu coloco apoio no arco do pé da pessoa. Ali tem uma saída neural importante no navicular. Se eu comprimir demais, eu posso matar essa saída neural, eu posso gerar uma perda de sensibilidade local ali. Então, normalmente eu uso o apoio nas âncoras de movimento, que é calcâneo e hálux, né? Poxa, o cara tem um pé altamente desabado, eu não vou conseguir corrigir o pé desse cara, eu vou apoiar o arco do pé. E aí vem outra questão, a correção, né? Ah, tu vai corrigir minha pisada. Não, eu corrijo, em alguns casos, o pé de uma criança dos 3 aos 9, 12 anos de idade. Depois dos 12, meu amigo, eu não corrijo mais nada, a estrutura do corpo está formada. Eu minimizo que isso se acentue, né? Então, tem um hálux valgo, eu minimizo que ele se acentue ou que ele vá te gerar dor. Tu tem um calcanhar desabado, tu vai perdendo musculatura, tu vai ganhando peso, vai se acentuar. A gente minimiza o avanço desse desvio, mas a gente não fala mais em correção, entende? Eu até ia te perguntar sobre as crianças. O público infantil é um público que a probabilidade da intervenção é muito maior, justamente porque depois dos 12, a probabilidade diminui de tu Exato. mexer na estrutura. Exato. Cara, é um público bem grande, assim, de necessidade de intervenção. Às vezes a gente mexe, inclusive de forma preventiva, né? No sentido de tem sempre já dou uma conversada com os pais, né? Poxa, o pai deforma calçado, tem desabamento plantar, tá, eu vou esperar, né, esse paciente, essa criança desenvolver. Cara, beleza, dá para esperar, mas depois tu não consegue intervir para estabilizar esse tornozelo, porque o pé cai, a criança ela tem muita frouxidão, né? Os ossos eles estão em formação, eles não têm coaptação. Os ossos eles são elásticos, né? Pegar um osso de uma criança, envergar o bracinho, ele enverga e não quebra. As crianças têm um osso muito elástico. Caraca. Processo de formação, se tu pegar um raio-x de um pé de uma criança, os ossinhos são todos separados, né? Uhum. Então ela é realmente muito flácida. Eu sempre falo para os pais, eu não vou colocar a palmilha
no teu filho ou na tua filha e daqui um ano corrigiu. Pode levar 5 anos, pode levar 2 anos, pode levar 10 anos, né? Agora, se a gente não intervir, é, é muito difícil que isso vá se ajustar sozinho, entendeu? Porque a criança não trabalha a parte muscular, especificamente, né? Vai começar a fazer isso de forma mais específica a partir dos 12, 13, 14 anos. Então a tendência dela, se ela já tem um padrão pronador, é de se acentuar. Então o tendão tibial que passa por dentro do tornozelo é como se ele fosse criando uma lacidão, né? E é como se fosse um elástico. Ele vai cedendo, ele não recruta mais. Uhum. E aí o fibular é fraco, às vezes na menina tem uma pelve larga, então faz com que o fêmur rode para dentro, o tíbia roda para dentro, o pé desaba. É muito mais difícil de tu intervir depois de 14, 15 anos do que tu intervir antes. Então, quanto antes tu avaliar para ver a necessidade de aplicabilidade de palmilha ou não, melhor. Isso eu digo a partir ali dos 4 anos de idade, entendeu? Então a gente tem uma janela ali dos 4 aos 9, dos 4 aos 12, quando vão começar a se fechar as epífises ósseas, para a gente entrar com informação. Então eu sempre digo para os pais, traz o quanto antes ali, já percebe que o calçado deforma bastante, olha a criança de pé descalço, olha por trás, vê o tornozelo bem desabado, já tem pai, mãe, avós que tem essa característica, é, entra com a informação, entendeu? Não significa que a criança vai usar palmilha o resto da vida, mas se a gente conseguir corrigir acompanhando essa criança uma vez ao ano, em 3, 4, 5 anos, depois a gente faz o desmame da palmilha e segue a vida. Aí a orientação é muscular, aí o educador físico que vai manter o acompanhamento muscular, a gente vai trocar essa ideia, né? Eu sempre digo que é, a extensão do meu trabalho é o educador físico. Eu indico exercício para todo mundo. Eu indico esporte e atividade física para todos os meus pacientes. Atendo muita criança, sempre falo para os pais: se a criança não pegar o gosto pelo esporte ou pelo exercício na infância, muito mais difícil dela ter esse gosto lá na frente, né? Então, ela vai aprender e conhecer o corpo dela ali, né? Vamos mostrar pro pessoal as palmilhas que tu trouxeste, até para te mostrar pro pessoal as características, a diferença entre elas e Perfeito. essa distribuição do peso, como é que realmente acontece. Porque o pessoal, como tu falaste, vem às vezes com o mito de que acha que a palmilha vem para conforto e tudo mais, aí vai lá na farmácia, compra o calcânio, é fofinho, e aí quando vai lá para fazer a avaliação, pensa, bom, se na farmácia já compra um negócio que é fofinho, essa palmilha que eu vou comprar é muito mais fofa, e não é bem assim, né? Exatamente. O que acontece? E exatamente isso, as pessoas chegam assim, mas é dura. A minha ideia é trabalhar o teu corpo a favor de ti. O cara que tem o pé plantadão lá, o cara que tem o pé raquete lá, que ele é inteiro no solo, esse cara a gente trabalha para evitar que aquilo se acentue. A gente não vai corrigir, a gente vai dar suporte para proteger as estruturas tendíneas e ósseas que tem ali na base do pé, tornozelo. Agora, o que acontece? Eu trabalho duas condutas, uma conduta mais mecânica e uma conduta mais proprioceptiva, tá? A diferença é espessura e rigidez, tá? A conduta mais mecânica, que são esses materiais mais altos, tá? Vamos virar assim, Aqui. depois do microfone para o pessoal ver. Aí. Eles têm o quê? Eles têm uma base mais espessa, tá? E automaticamente ela é mais macia. Se eu trabalhar uma base muito alta e muito rígida, vai machucar, vai gerar calosidade. Então, ela tem que ter um determinado conforto, mas ao mesmo tempo, se ceder, perde estímulo. Então, não adianta eu colocar ali 8 milímetros, 1 centímetro, quando a pessoa pisar, isso se transformar em 5 milímetros, ela vai ceder, vai deformar, eu perco informação. A palmilha, ela é estímulo, ela não é necessariamente uma demanda mecânica, tá? Então, eu tenho a linha mais proprioceptiva, que é o que eu aplico mais e trabalho mais, tá? Quando a pessoa não se adapta a esse tipo de material, eu posso evoluir para esse tipo de material, e se ela não se adapta a esse tipo de material, eu vou indicar outra coisa para ela. A palmilha não vai funcionar para ela, tá?
esse tipo de modelo aqui, as palmilhas elas são o seguinte, é um EVA, a densidade do EVA vai de acordo com o que eu entender que for necessário. Pacientes, por exemplo, com dor plantar, ele pode ser um pouco mais macio, mas não a ponto de deformar e afundar. As palmilhas mecânicas, elas são de EVA no centro, tá? E uma placa de resina embaixo, termomoldável, e um feltro para que não entre sujeira, para que ela tenha uma durabilidade maior. Essa placa de resina do meio, ela é bem fina. Eu tento trabalhar a palmilha o mais fina possível para que o paciente possa... os pacientes já chegam com isso assim, eu preciso comprar um calçado de um número maior. Não, eu tenho que adaptar a palmilha ao teu calçado. E não tu comprar um calçado para usar a palmilha. Entende? Entendi. Então eu já faço a palmilha o mais fina possível para que ela tenha uma certa flexibilidade, tá? E esse material termomoldável ele tem uma durabilidade de 3 a 5 anos, se a gente fizer as avaliações, as manutenções que eu chamo, né? Eu tento reaproveitar a mesma palmilha para não onerar o paciente ele ter que fazer uma palmilha nova toda vez que volte, né? E esse material, ó, ele é termomoldável. O que vai estragar a palmilha é deixá-la no sol. Se eu deixar ela no solo, vai descolar, eu não consigo reaproveitar o material. Ele vai lavar, secar na sombra, beleza, entendeu? E essas resinas aqui, ó, elas são rígidas. Ele vai começar a usar palmilha, vamos dizer, nesse caso aqui, se ele tem uma pronação, ele vai começar a usar palmilha, ele vai transferir carga onde ele já transfere. 2, 3 dias. Período de adaptação de 5 a 10, tá? Dias. Começou a usar palmilha, cara, me incomoda onde tem as pecinhas ali. Cara, usa um turno e outro turno não usa, tá? Lá pelo quinto, sexto dia, ele começa a esquecer que tá usando a palmilha. Botou de manhã, passou o dia inteiro, usei a palmilha o dia inteiro. O que o corpo dele vai assimilar? Poxa, se eu transfiro carga aqui, me incomoda. Eu vou redistribuir minha pressão para cá. Aí a palmilha está fazendo a ação dela. Entendi. Eu não quero que o paciente sinta o pé dele indo para fora. Que às vezes o paciente diz, cara, mas eu não sinto nada. Ótimo, é isso. Eu não quero que tu sinta a palmilha no teu pé, deixa ela agir, entendeu? Então, estímulos, por exemplo, pacientes que usam, mulheres que usam sapatilha, calçados mais justos, a gente tem um material mais fino ainda, tá? É um estímulo de espessura menor, tá? E isso aqui cara, é que nem eu botar uma moeda no teu calçado. Entendi. Tu vai caminhar, vai te incomodar. O que tu vai fazer? Tu vai tirar a pressão dali. E é isso que o corpo começa a criar de adaptação. Palmilha esportiva, tá? Os modelos que eu trabalho, eu vou te dizer assim, eu readaptei muito a palmilha esportiva para ela trazer mais conforto. Afinal, o cara vai correr, vai gerar impacto, ele precisa de algo que seja mais confortável. Consequentemente, esse material vai ter que ser mais macio. Eu não gosto de material instável embaixo do pé. Então a gente tem um cuidado de tipo de material que vai aplicar na palmilha, porque às vezes o paciente acha a palmilha meio dura. Tem um outro modelo de trabalho que se chama palmilhas 3D, né, que é feita a análise de baropodometria, é feito um molde através de uma impressora 3D, e essas palmilhas eu indico mais para a linha esportiva do que os materiais que eu trabalho. Né? Readaptei a minha forma de trabalhar para palmilha esportiva, para poder adaptar a pacientes patológicos, mas para fins de conforto, pacientes corredores, eu indico bastante as palmilhas em 3D. Tem alguns colegas que trabalham com essa linha, porque ela tem uma durabilidade maior, ela é mais confortável de fato e ela é mais anatômica. E quando a pessoa vai fazer a palmilha e ela vai colocar no seu tênis, ela tem que tirar a palmilha que já veio com o tênis ou ela coloca por cima daquela palmilha? Palmilhas lisas eu não indico remover, salvo aperte, né? Então eu sempre digo, cara, coloca sobre, até para que o estímulo que eu estou gerando seja eficiente, coloca a palmilha sobre a palmilha do teu calçado. Se ela não apertar no pé, beleza, usa a minha palmilha sobre a do calçado. Se apertar, ficar retraindo os dedos, incomodar em cima no dorso do calçado, retira a palmilha do calçado, usa só a minha e segue a vida. entendi. Então, desde que a palmilha de baixo não interfira na informação que tem a minha, não precisa retirar. É legal porque aqui no o pessoal que tá em casa, é bem como tu falou, tem alguns obstáculos que são colocados na palmilha no momento que tu faz a avaliação e vê que esses pontos de pressão aqui estão prejudicados ou acentuados. Normalmente as áreas de estímulo são justamente as áreas de sobrecarga. Então, o que eu faço
não é irritar as áreas de sobrecarga, é estimular o pé naquela zona para que ele tire a pressão dali, né? Até em alguns casos eu uso uma base macia sobre a resina para que não seja tão Uhum. rígida a área de apoio, né? E às vezes um paciente com pé muito doloroso, eu entro com uma informação um pouco mais macia no primeiro momento, eu dessensibilizo a planta do pé, peço para ele voltar um período depois e aí modifico novamente, daí já com a informação mais permanente, para que ele dessensibilize justamente a planta do pé e aqueles receptores assimilem melhor a informação, porque senão eu gero uma irritabilidade, né? Uhum. Não é essa a intenção. É, é um acompanhamento, né, Henrique? Eu reavalio o paciente inicialmente em 6, 8 meses, dependendo do caso, uma vez ao ano. É, tem pacientes que não voltam, tem pacientes que voltam, tem pacientes que estão comigo há 12, 15 anos. Eu trabalho com palmilha desde 2011, Ó. 15 anos praticamente, 14 anos e pouco. Então, normalmente eu vou reavaliando até a gente entender a necessidade de fazer o desmame. Cara, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos diminuir as espessuras, tá? Para o teu corpo assimilar isso de uma forma mais gradual, e aí tu guarda ela em casa e volta se tu achar que tem necessidade, Em né? algumas situações não volta aquela pressão, aquela distribuição de pressão antiga não volta. Não volta, o cara ficou recebendo aquele estímulo há 2, 3 anos. Ele fez uma mudança de rotina de atividade, né? Ele passou ou já fazia atividade física, mas inseriu exercícios nos quais eu passei para ele ou pedi também para o profissional manter o acompanhamento. Então ele reeduca o sistema nervoso dele a funcionar de uma outra maneira. Ele tem uma informação diária ali. Eu sempre digo assim, o cara chega com uma dor do esporte. Uhum. Ele vem fazer uma palmilha para usar quando ele faz o esporte. Cara, vamos pensar diferente. Eu prefiro que tu use o material no dia a dia, porque tu faz o teu esporte 1, 2, 3 horas por semana, entendeu? Então, usa a palmilha no dia a dia, 6, 8 horas por dia. Depois, se a gente não tiver resultado, aí a gente pensa no material esportivo, entendeu? Porque isso vai mudar a tua estruturação no cotidiano, né? Teu corpo vai funcionar diferente. Afinal, no esporte, tu vai irritar aquelas áreas, né? Eu não quero mudar a biomecânica do cara no esporte, entendeu? Se ele joga um futsal, ele vai girar pivô. Se ele joga um pádel, ele vai arrancar e frear. Se ele joga um basquete, ele vai saltar e absorver. Então, eu não quero mudar essas fases de apoio. Tu pega aí um corredor fundista aí, o cara com pé chato, não, tenho que corrigir o pé chato desse cara. Não, o cara é campeão mundial com esse pé, entendeu? Organiza a musculatura dele né? A gente não esse mito de corrigir não é por aqui. Uhum. Isso aqui é o que é para melhorar a função, para os tecidos funcionarem em mais sinergia, entende? Ou para controlar um aspecto de dor. Uhum. Então, um caso clínico muito comum, um paciente com a perna mais curta. O cara pode chegar para mim lá com uma escanometria. Ó, eu tenho 1,5 cm de diferença, vim fazer uma palmilha para isso. Para que eu preciso fazer a avaliação? Cara, tu quer, eu faço uma palmilha de 1,5 cm para ti. E se o teu quadril ficar desalinhado? Porque não é só o comprimento do fêmur ou da tíbia que interfere na discrepância do teu membro. É Uhum. uma rotação de tíbia, é uma inclinação do fêmur, né? É um desabamento do pé, é uma anteriorização da pelve. Então, eu preciso primeiro eh, reorganizar esses desequilíbrios e aí a gente compensa o cálcio até a gente ter um equilíbrio. O exame legal, uma informação, deixa ele ali. Uhum. Eu não vou usar ele como base para prescrever a palmilha. Assim como eu não vou usar a baropodometria isoladamente para prescrever a palmilha. Ela é um dos recursos. Ela me ajuda a entender o ponto de sobrecarga. Agora, todo o contexto avaliativo que vai definir a prescrição desse material ou não, ou se eu vou intervir de outra forma. É até interessante tu trazer essa questão de usar a palmilha para essa distribuição, mas não com o intuito de corrigir ou mudar a biomecânica, porque se hoje tu pegar muitas pessoas que não têm nenhuma queixa e faz uma avaliação, pode ter essa distribuição do peso totalmente desconfigurada, se é que a gente pode dizer assim, só que ela não tem queixa. Ela vive bem, ela não tem nenhum problema.
daqui 15 anos pode dar? Bom, a gente não sabe também, Exato. mas dentro de um percentual ali que tu trouxe, e vai ter o desvio padrão, para mais e para menos. Mas tu vai avaliar pessoas que talvez tenham uma distribuição de peso que, segundo a literatura, não é legal, mas ela vive super bem. Exato, um caso assim é de um paciente triatleta. Uma dor no quadril, né? Veio com exame, fez a avaliação, veio com exame de imagem, não, já um princípio de artrose no quadril, o cara, volume de treino grande. A gente fizemos a palmilha, teve uma ótima resposta, né? Com relação à dor. Continuou treinando, voltou depois de um ano. Reavaliei e modifiquei a palmilha. Voltou a dor. Tira. Tira e segue a vida. Uhum. Entendeu? Poxa, mas me ajudou naquele primeiro momento. Tira, vamos ver como é que tu fica, né? Tô bem, me adaptei bem, beleza. Entendeu? Então ela não é algo absoluto, ela é um recurso, né? Maior percentual de indicações que eu tenho são de colegas fisioterapeutas, né? Recebo muito paciente colega para agregar ao tratamento. Uhum. O osteopata ele vai lá, gera um estímulo na pessoa, ele vai ver o paciente uma vez ao mês ou quinzenalmente, dependendo da conduta de cada um. Às vezes uma intervenção aqui vai manter essas informações dele por mais tempo no organismo da pessoa, sabe? E assim por diante, profissionais de pilates, então a gente trabalha muito para tentar manter o equilíbrio corporal. Não Entendi. depende só disso, é trabalho muscular, postural, mudanças de rotina, né? Então a gente tenta melhorar o quão máximo contexto geral desse paciente. E hoje o que mais a gente atende é indicações de colegas para pacientes que já estão em tratamento fisioterapêutico, reumato, muito reumato, né, com artroses de tornozelo, artroses de joelho, discrepância de membros, né, pacientes que já vêm com a hérnia de disco porque tinha uma discrepância de membro e não sabia, Uhum. né, as impactações coxofemorais, as artroses de quadril, os pacientes protetizados, né, que às vezes faz a prótese, tem que remover muito o osso e difícil o médico realinhar aquele membro com o outro lado. Então, e também educadores físicos, então principalmente reumatologistas, fisioterapeutas e colegas, né, tanto educadores físicos, ortopedistas, né, mais ou menos nessa linha. Deixa eu te perguntar, eu preciso usar palmilha, quantas eu preciso ter? E mais ou menos assim uma faixa de preço, claro, pode variar de 100 a 3.000, mas enfim. Uhum. Outra coisa, preciso ter sempre as duas, sabendo que essa palmilha que tu tá fazendo tem um certo controle, porque tu sabe ali o material, diferente do tênis que eu vou sempre trocar e pode ser que a qualidade da palmilha do tênis que eu vou comprar não vai ser muito boa, então tu compra ali a palmilha mais espessa, depois ela vai perdendo a sua densidade, tem que comprar as duas, só uma? Como é que... A palmilha é sempre o par, Uhum. né? Nunca faço palmilha para um pé só. É o par, o corpo ele é assimétrico, como eu te disse, assim, a gente busca um equilíbrio de pelve, busca um equilíbrio de tensão lombar, busca uma mecânica melhor com relação a desvio tibiotalar, mas é sempre o par, a gente sempre trabalha os dois lados do corpo. Às vezes os pacientes já vêm, já vou fazer duas, tem que trocar de um calçado para o outro. Não, cara, vamos fazer um par, usa, vê a resposta que tu tem. Se tu entender que precisa de mais um par, encaminha, eu tenho as tuas informações aqui, eu vou prescrever, eu vou confeccionar mais uma palmilha para ti. Então sempre eu faço um par e normalmente eu vai reaproveitando esse material. Eu tenho pacientes que estão há 8 anos comigo e usam a mesma palmilha. Eu tenho esses tempos um paciente que ele tinha uma discrepância de membro, uma perna mais curta. Eu atendi ele 13 anos atrás, ele passou num concurso, foi embora da cidade e apareceu na clínica esses dias, 13 anos depois, eu não lembrava dele. E ele, não, me atendeu já na clínica tal, a clínica que eu comecei a trabalhar depois que me formei, eu, cara, faz tempo. E ele, eu tenho a palmilha ainda. Eu, não, mas isso é um case, então, deixa eu ver. Eu, não vou poder usar essa palmilha como case, porque essa parte preta não tinha mais, as peças estavam descolando, mas estava ali. Ele estava usando, tinha uma diferença de mais de 1 centímetro. Daí a gente reavaliou. Dele, não, na época, né, tu falou para eu fazer um par só, agora eu quero 4. Deu, não, beleza, só que daí tu vai voltar daqui a 40 anos. Então, assim,
A gente faz o par. Normalmente as palmilhas dos calçados não servem para muita coisa, é um EVA macio, umas tem agora um foam, né, que é um material um pouquinho mais macio, mas aquilo cede, então a palmilha do tênis em si, ela não interfere em nada, nem para bom, nem para ruim, e a densidade do material influencia bastante na durabilidade da palmilha, né? Se eu trabalhar com uma densidade de 21 para mais, vai durar mais, né? Então, eu trabalho normalmente uma densidade de 28. A densidade de 21 para baixo vai durar menos, ela é mais macia, ela vai ceder, vai deformar. Então, procuro trabalhar uma densidade de 28 por aí, que ela tem uma durabilidade boa, independentemente do peso da pessoa. O que vai desgastar na palmilha, de fato, é o feltro de baixo, isso aqui começa a descolar com o tempo, né? O estímulo, ele não cede, então eu já trabalho com elemento rígido justamente para a informação perdurar por mais tempo. Quando o paciente volta, em média, depois de 10, 12 meses, eu fico com a palmilha dele, depois da reavaliação, modifico basicamente as áreas de estímulo e o feltro. Se a parte de cima da palmilha deformou, rasgou, aí sim a gente faz uma palmilha nova, mas normalmente meus pacientes usam a mesma palmilha por pelo menos 3 anos, assim, ela E tem aí boa durabilidade. o valor vai variar, então, de acordo com o quanto de tecnologia vai ter. Cara, eu uso um valor base, Uhum. fica mais fácil de trabalhar, então já fiz uma métrica disso. A palmilha infantil ela é um pouco mais barata, ela gira em torno de 210 ali, a palmilha do adulto em torno de 230, e a palmilha esportiva que ela tem mais tecnologia ali, né? Por exemplo, aqui ó, na parte da frente, isso aqui é um elastenil, né? É um material que auxilia na propulsão, né? Aqui a gente tem um Plactel, que é um material que auxilia na absorção. Então a palmilha esportiva ela tem componentes importados um pouco mais caros, ela gira entre 250 a 280 reais. Perfeito. Então depende muito do material, mas normalmente a gente trabalha com valores fechados, assim, né? Um valor de avaliação, o paciente retira a palmilha, sou eu que faço elas, eu tinha uma pessoa que fazia para mim, essa pessoa saiu da cidade, hoje eu acumulei esse terceiro turno de trabalho. Tu que fabrica Eu elas? faço elas. É trabalhoso, cara, assim, porque as placas vêm inteiras, né? Eu tenho uma pessoa que faz os cortes das peças para mim, né? Agora, como fui eu que avaliei o pé da pessoa? Por exemplo, pé diabético, entendeu? Esses tempos eu atendi um cara que ele diabético, ele foi para um cruzeiro, mais de 120 quilos. Ele saiu da piscina do cruzeiro e pisou naquele piso quente e não sente na extremidade. Daqui a pouco ficou um rastro de sangue. Ele foi ver o pé inteiro dele era uma bolha, né? Então ele ficou quase um ano de cadeira de rodas, prestes a perder o pé. E quando ele voltou, ele tinha bolhas, ele tinha ainda assim, buracos, né, mais ou menos desse tamanho, assim, né, então eu tinha que tirar a pressão daquelas áreas, mas sem gerar muita pressão nas outras áreas, porque é uma sensibilidade muito grande ali embaixo do pé. Então aí tu precisa desenhar muito bem no plantigrama ali aquelas áreas de estímulo. Eu dar para uma pessoa fazer, a pessoa fazer errado, eu ter um retrabalho, não me serve. Então às vezes eu prefiro fazer, eu tiro um dia para fazer as palmilhas, eu tenho as placas inteiras, né, desenho os materiais de acordo com o calçado, a pessoa leva o calçado, eu tenho gabaritos para ver o tamanho do molde, faço os recortes, uso as peças que a pessoa que recorta me encaminha, faço cada peça ela tem 1,2 milímetros, então como o material do acrílico ele é termomoldável, eu fixo elas uma na outra com soprador, né? De acordo com a espessura que eu avaliei, que eu testei no pé da pessoa. E aí é a base de acrílico, desculpe, a base desse material termomoldável, os estímulos, o EVA em cima e o feltro embaixo. Vai para o moldador, 90 graus Celsius, e por fim a parte de lixar na lixadeira de acordo com o calçado da pessoa.
Então são os processos ali. Eu chamo de o meu terceiro turno de trabalho ali, né? É quase é um artesanato, né? Basicamente, É uma- basicamente. E me conta, aonde que o pessoal pode te encontrar, seja para fazer uma avaliação, fazer uma consulta, seja tanto nas redes sociais quanto no teu local físico hoje de trabalho? Tá, não adianta muito me procurar pelas minhas redes sociais, que eu não posto muita coisa ali, mas a gente tem uma clínica chamada Rehab, né? REHAB. E, enfim, através do Instagram, da Rehab, através do site da Rehab, né? rehabsantamaria.com.br. E, enfim, né? Manda o WhatsApp lá. A gente tem uma equipe bem completa, nós temos quase todas as áreas da fisioterapia lá, pilates, atividade física, parte de neuro, enfim. É um espaço bem completo e se quiser me procurar, entrar em contato, conhecer a avaliação também, entender um pouco mais desse mundo dos pés aí, através da Rehab. Perfeito. Antes de nós terminar, eu tenho uma lembrança. Pô, passou rápido, hein? Tu viu? Eu falei que passava rápido. É. Antes de nós finalizar, eu tenho uma lembrança aqui da Padoca, que é a nossa patrocinadora. Sempre bola. manda aí uma lembrança para os convidados para agradecer o tempo, o conhecimento e a exposição de estar aqui trazendo todo esse trabalho minucioso, né? Que a gente demanda aí uns bons anos da vida para conseguir adquirir uma certa expertise, né? Verdade, posso abrir? Claro, fica à vontade. Agradeço a Padoca aí, hein? E antes de qualquer coisa, né, Henrique, te agradeço aí pelo convite, né? Uma honra estar aqui contigo, trocar uma ideia contigo, é um cara que eu admiro bastante. Obrigado. E espero também poder ter contribuído aí, né? Com com certeza. esse rico time que estava antes de mim aqui. Aí, ó. Aí, ó, um snack de milho. Vamos aproveitar que hoje é sexta-feira, né? E inclusive esse milho aí é muito bom. O problema é que tu abre esse saquinho aí, Não consegue parar. não para, só depois que finaliza. Cara, Não, obrigado. Ricardo, te agradeço muito a presença. Muito obrigado mesmo pelo tempo, pelo teu conhecimento para ensinar um pouquinho a gente aí sobre as palmilhas, como que tu faz esse uso delas, como que acontece essa avaliação e as intervenções. Muito obrigado. Obrigado, Henrique. Valeu. Pessoal, para vocês que ficaram até o final e vocês precisam comprar uma palmilha, não é o Ricardo que vocês vão procurar, porque ele não é vendedor de palmilhas. Agora, se vocês precisarem de uma avaliação, tentar entender o que está acontecendo com os pés de vocês, aí sim vocês podem procurar o Ricardo. Então, aqui embaixo a gente já vai deixar o Instagram dele e também do centro que ele trabalha, que é o Rehab. E a gente vai deixar ali qualquer coisa, vocês só clicam lá e entram em contato com o pessoal, tá certo? Antes de qualquer coisa, deixa sempre o like de vocês aqui, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas e se inscrevam no canal, porque dessa forma a gente mostra para a plataforma que esse conteúdo que a gente está produzindo aqui é relevante e a gente consegue entregar esse conteúdo para mais pessoas. Durante todo o episódio, em algum lugar dessa tela, tem um QR Code, nesse QR Code estão os nossos patrocinadores. Então a gente quer agradecer também todos os patrocinadores por estarem apoiando o nosso projeto, tá certo? Antes de vocês fecharem o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.